Bom, então, boa tarde. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades que foram realizadas na semana anterior, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para nós estarmos visualizando quais são as atividades. Tá, então as atividades que a prof propôs eram essas aqui, ó. Que era sobre as operações com frações. Vou aumentar aqui a minha tela para vocês, fica melhor para vocês visualizar. Então, aqui, ó. Seu Donosor vai pintar a casa e comprou um galão de tinta com 18 litros. Porém, o pintor avisou que a tinta seria insuficiente e que ele deveria comprar mais um quarto de tinta. Quantos litros de tinta foram comprados no total? Então, vejam só. Eu vou baixar aqui, e aqui eu já coloquei os dados, tá? Para ir mais rápido, por ser bastante exercício, para a gente não demorar muito. Então, eu tenho 18 litros de tinta. Então, quer dizer que ele comprou um galão de 18 litros. Só que esses 18 litros de tinta são insuficientes para pintar, né, a casa. Então, o pintor falou para ele que ele precisaria comprar um quarto a mais de tinta. Como que eu vou saber quanto é isso? Então, aqui, ó, eu tenho 18 litros. Um quarto de 18 quer dizer que são 18 litros dividido em 4 partes, porque o meu denominador indica que é a parte do todo, né? Então, esses 18 litros vão ser divididos em 4 partes. Então, ó, 18 dividido em 4, 4,5. 4,5 vezes 1 vai dar 4,5, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um cálculo. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 18 dividido por 4 vai dar 4,5. Vezes o 1, que é o meu numerador, vai dar 4,5. Então, o total, então, 18 litros mais 4,5 litros que ele comprou a mais, aqui ele pergunta assim, ó, na número 1, quantos litros de tinta foram comprados no total? Então, eu precisava somar os meus 18 litros que tinha no galão, mais o 1 quarto. Quanto que é 1 quarto de 18? É 4,5, porque 18 dividido por 4, 4,5, multiplicado por 1, 4,5. Então, 18 mais 4,5 foram usados no total 22,5 litros de tinta. Tudo certo até aqui, pessoal? Sim. Estão entendendo? Beleza, então. Prestem atenção que vocês vão ter uma atividade depois avaliativa, tá? É um trabalhinho sobre esse conteúdo. Então, aqui na número 2. Na número 2, um inspetor recebeu 120 pastas com contas para analisar. Na primeira semana, ele analisou 2/3 desse número total. Na segunda semana, ele analisou 3/4 do restante. Quantas pastas ainda faltam para analisar? Então, se o total de pastas eram 120, eu vou usar o mesmo cálculo que eu fiz na número 1 da tinta com as pastas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu preciso descobrir quanto que é 2/3 de 120. Então, eu vou pegar 120 dividido por 3 vezes 2, 80. Então, quer dizer que eu multipliquei
por 2. Eu peguei os 120, dividi por 3, certo? Então, 120 dividido por 3, 40. Multipliquei pelo número 2, que é o meu denominador, ficou igual a 80. Então, quer dizer que na primeira semana, ele olhou 80 das 120 pastas. Na segunda semana, ele olhou 3/4. Então, vamos voltar aqui, ó. O inspetor recebeu 120 pastas com contas para analisar. Na primeira semana, ele analisou 2/3. Na segunda, 3/4 do restante. Então, quer dizer o quê? Que ele tinha 120 restante do que restou. Então, quer dizer que dessas 120 pastas, ele já tinha olhado 80, certo? Então, 120 menos 80, que ele olhou dos 2/3 na primeira semana, restou 40, né? Restou 40 pastas. Então, aqui vão ser 40 pastas de 3/4. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo. 40 dividido por 4, 40 dividido por 4 vai dar 10. 10 vezes 3 igual a 30. Então, voltando aqui a resposta. Então, quer dizer que na primeira das 120, 2/3 equivalem a 80 pastas, certo? Na segunda semana, ele olhou os 3/4 do restante. Então, 120 menos 80 deu 40, né? Então, nessa segunda semana aqui, ele olhou 3/4 de 40 pastas. Quantas pastas ainda faltam para ele analisar? Então, quer dizer que se eu tenho 120, eu tenho 80 mais 30, ó, 80 mais 30 vai dar 110. Então, quer dizer que 110. Então, ele olhou 110 pastas. Ele tinha 120 e olhou 110. Então, quer dizer que falta ele olhar ainda 10 pastas. Então, essa aqui é a número 2. A número 3, vocês tinham que fazer o quê? Determinar o dobro de 7/9, o triplo de 2/5, o quádruplo de 3/7 e o quíntuplo de 1/5, certo? Então, quer dizer que o que é dobro? Dobro são 2 vezes. Então, eu vou multiplicar 7/9 vezes 2. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar esse 2 em forma de fração. Então, 2, e sempre que eu fizer uma fração, o 1 vai ficar no meu denominador. Então, eu vou multiplicar 7 vezes 2. Vamos inserir mais uma. Então, 7 vezes 2, 14. E 9 vezes 1, 9. Então, 7/9, o dobro de 7/9 vai ser 14/9. 2/5, qual que é o triplo? Triplo é 3 vezes. Então, vezes 3, né? Então, quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa que aqui, ó. 2 vezes 3. Vamos inserir aqui uma equação, inserir uma fração. Então, 2 vezes 3, 6. E 5 vezes o 1, que está invisível, que eu coloquei aqui embaixo, vai ser 5. Então, o triplo de 2/5 vai ser 6.
quintos. Agora, 3 sétimos. Ele quer saber o quádruplo de 3 sétimos. Então, o quádruplo. Quádruplo é vezes 4, certo? Então, vai ser o quê? 3 vezes 4, 12. Ó, 3 vezes 4, 12. E 7 vezes o 1, que não aparece aqui, que é invisível, vai dar 7. Então, 12 sétimos. E a última é o quíntuplo de 1 quinto. Então, se é quíntuplo, é vezes 5. Então, a mesma coisa. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. E 5 vezes 1 vai dar 5. Então, o quíntuplo de 1 quinto, 5 quintos. Agora, nós vamos para o número 4. A número 4 diz o seguinte: em um passeio de zoológico, cada criança brincou com um animal. Descubra o animal que cada criança brincou, calculando o valor das expressões. Então, nós temos que fazer o quê? Calcular essas expressões aqui e me dizer qual o resultado corresponde a cada imagem. Então, aqui eu vou inserir uma tabela aqui. Então, a Joana, o cálculo da Joana vai ser uma multiplicação entre fração. Como que faz multiplicação mesmo? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, eu vou ter 5 vezes 4, 20. E 3 vezes 7, 21. Então, quer dizer que a Joana, ela brincou com o pavão, certo? Então, a Joana, esse aqui é o da Joana. Então, a Joana brincou com o pavão. Vamos ver a Giovana. A Giovana, vamos ver o cálculo que deu no da Giovana. Então, a multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 2, 2. E 6 vezes 5, 30. Aí você diz assim, prof, mas deu errado, porque não tem 2 30avos lá. Mas nós podemos fazer o quê? Simplificar. Então, eu posso simplificar por qual número aqui? Pelo número 2. A simplificação é o quê? É eu multiplicar, né, ou dividir pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Então, por qual número que eu posso multiplicar aqui ou dividir? Por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 30 dividido por 2 vai dar 15, certo? Então, quer dizer que a Giovana, ela brincou com a girafa, certo? Agora, vamos ver a Denise. A Denise, nós temos essa multiplicação aqui, ó. 7 vezes 3, 7 vezes 3 dá 21. E 2 vezes 8, ou 8 vezes 2, 16. Então, quer dizer que a Denise brincou com o macaco. E o Otávio? O Otávio, vamos multiplicar aqui, ó. 1 vezes 6, 6. E 3 vezes 8, 24. Aí nós fazemos a mesma pergunta, mas, prof, não deu certo. Mas é porque nós temos que simplificar. O que é simplificar? Simplificar é reduzir as frações ao mínimo que nós conseguirmos.
E para simplificar, eu preciso dividir tanto o 6 quanto o 24 pelo mesmo número. Então, vamos dividir pelo número 6. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. E 24 dividido por 6, vamos ver, 24 dividido por 6 vai dar 4. Então, quer dizer que o Otávio brincou com o leão, certo? Então, por mais que não tenha dado o resultado que está aqui, algumas frações precisavam ser simplificadas, tá? E aqui na número 5. Na número 5, no Dia das Crianças, foi realizada uma gincana, onde cada participante tinha que resolver uma divisão de fração. E o resultado correspondia a um presente. Então, teria que descobrir qual presente que cada criança ganhou. E fazer pela divisão, né? Então, como que faz a divisão de fração? Vamos relembrar. Então, aqui o Alexandre. O que eu faço na divisão? Eu tenho que manter a primeira fração. Então, eu vou colocar uma fração aqui. Mantenho a primeira fração, que é 7/11, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O 5/8 vai ficar 8/5. Então, na divisão, eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que no lugar de 5/8 vai ser 8/5. E aí eu vou fazer a multiplicação. Então, 7 vezes 8, olhem aqui, ó, na calculadora, 7 vezes 8, 56. Então, quer dizer que aqui eu vou colocar mais uma fração. Então, 56 no numerador. E 11 vezes 5 vai dar 55. Ó, a gente já achou um aqui. O Alexandre, então ele ganhou o patins, né? Então, o Alexandre ganhou igual o patins. Agora, vamos para a Nicole. A Nicole tem o seguinte cálculo. Acho que eu vou copiar, quero ver se dá para copiar tudo aqui para ir mais rápido. Vamos ver se vai dar certo. Nosso copia e cola. Deu. Só vamos mudar os resultados. Então, a Nicole é 7/11, né? Dividido por 5/1. Só que esse 1 que está aqui embaixo não aparece, mas nós vamos arrumar ele. Então, eu vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda aqui, ó, não tem nenhum denominador, mas todos os números naturais existem no denominador 1. Então, quando não aparecer denominador, que é o númerozinho de baixo, vocês vão acrescentar 1. Então, vai ficar 5/1. Então, quando a gente mantém a primeira e inverte a segunda, então aqui vai ficar 1/5, certo? E aqui, 7 vezes 1, 7, e 11 vezes 5, 55. Então, quem ganhou? A Nicole ganhou a bike, né? A bicicleta. Agora, o Marco. Então, aqui... Então, o Marco tem 3/8, vamos mudar aqui. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 2/5. Então, se é o inverso, aqui vai ficar 5/2, certo? Então, ó, o inverso da segunda, aqui do Marco, em vez de ficar 2/5, é 5/2. 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 8,
16. Então, quer dizer que o Marco ganhou uma bola. E a última, que é a Maiara. Então, a Maiara, ela tem 0,28, certo? 0,28 avos. Então, o que quer dizer? Que eu tenho que colocar o 1 aqui, ok? E aqui o inverso. Então, 0 vezes 1, 0. 28 vezes 55. Zero dividido por 1.000. 0 dividido por 1.540 dá 0. Então, quer dizer que a Maiara ganhou uma boneca. Então, a Maiara ganhou a boneca. Tudo certo aí, galera? Não estou visualizando vocês. Se vocês tiverem dúvidas, abram o microfone, tá? Que daí a prof não consegue visualizar o chat. Aí, a número 6, vocês tinham a 6 e a 7. Então, a 6, vocês tinham que calcular o valor das multiplicações, simplificando quando possível. Então, aqui, na letra A, vamos só multiplicando, né? Colocando o resultado aqui. Então, aqui, 1 vezes 1, 1. E 7 vezes 1, 7. A letra A não precisa simplificar. Na letra B eu tenho 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. E 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, 24. Consigo simplificar 5 24 avos? Vamos ver, né? A única tabuada que eu consiga multiplicar o 5 vai ser pela do 5. Será que na tabuada do 5 existe 24? Acho que não, né? Então, eu não consigo simplificar. Então, vai ficar 5 24 avos. Na letra C. Na letra C, eu tenho 9 quartos multiplicando por 2 oitavos. Então, 9 vezes 2, ou 2 vezes 9, 18. E 4 vezes 8, ou 8 vezes 4, 32. Consigo simplificar aqui? Acho que sim, vamos ver aqui na calculadora. Por qual número que eu podia simplificar o 18 e o 32 para ficar menor? Vamos fazer por 4. Então, 18 dividido por 4, 4,5, não dá? Então, o que vai ser? Então, eu vou ter que fazer por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, deu. Deu para dividir, porque se sair número com vírgula, não dá para simplificar, tá? Então, aqui vai dar 9. Agora, o 32 eu tenho que dividir por 2 também. Então, 32 dividido por 2, 16. Ó, conseguimos simplificar. Será que conseguimos simplificar por 2 de novo? Não dá, né? 9 dividido por 2 não dá. E por 3? 9 dividido por 3 dá 3. Mais 16 dividido por 3 vai dar número com vírgula. Então, vai ficar dessa maneira aqui mesmo. Na letra B, eu tenho
5 vezes 11 sextos. Vamos agora esperar um pouquinho o computador querer funcionar. Então, eu tenho 5 multiplicado por 11 sextos. Lembra que eu falei que quando não existir denominador embaixo de algum número, nós colocamos o número 1? Então, vamos imaginar que nós temos um umzinho aqui. E vamos fazer a multiplicação normalmente. Então, 5 vezes 11, 55. E 1 vezes 6, 6. Certo? Será que conseguimos multiplicar? O único número que dá para nós tentar multiplicar aqui é o 2 e o 3. Vamos ver o 2, mas não sei. 55 dividido por 2 não dá. 55 dividido por 3 também não dá. Então, vai ter que ficar desse jeito mesmo aqui. 55 sextos. A letra E. A letra E é só eu multiplicar. 12 13avos vezes 26 24avos. Então, 12 vezes 26. Então, 12 vezes 26, 312, ó. 12 vezes 26, 312. E 13 vezes 24, 312. 312 dividido por 312 vai dar 1, né? Ou se a gente quiser simplificar de outra maneira, também dá. Dá para fazer aqui, dá para fazer, vamos ver, por 2. Daria? Por 2 daria. Agora, 312... daria por 2. Depois, 156 dividido por 2. Daria para simplificar bastante aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Fazer do outro jeito. Então, 312 dividido por 2, 156. E 156 embaixo. Daí, de novo, 312 dividido por 2. 156 dividido por 2. 156 dividido por 2, 78. Ó. 78 embaixo, né? Porque eu dividi esse por 2 e esse por 2. E agora, 78 dividido por 2 vai dar 39. Então, dá para fazer mais uma ainda. Estamos quase acabando, tá, pessoal? Então, 78 dividido por 2 vai dar 39. Então, vai ser 39 aqui e 39 aqui. E aí, isso você vai fazendo sucessivas simplificações, tá? É que a prof não consegue fazer, colocar o 2zinho aqui e o 2zinho aqui como se fosse com lápis, né? E quando a gente está no quadro, a prof mostra por qual número que está sendo simplificado. E aqui, nós temos que imaginar que é o 1 aqui embaixo de novo, na letra F. Então, vai ficar o quê? 3 meios multiplicado por 0. Tá fácil agora aqui no computador. Aqui. Então, 3 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. 0 dividido por 2 dá 0. Então, o número 6 era isso, né? E agora, número 7. Túlio comprou 2 dúzias de bombons e comeu 1/4 delas. Quantos bombons ele comeu? Essa é mamão com açúcar, né, gente? Você veja só, 1/4. Vamos ver quantos bombons nós temos aqui.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu tenho um total de 24 bombons. O Túlio comprou 2 dúzias, né? Eu nem tinha me ligado que 2 dúzias era 24, tá, gente? Eu viajou agora. Mas, enfim, né? Você tem que contar primeiro quantos bombons tinha. Aqui ele já dizia que 2 dúzias, né? Uma dúzia é 12, 2 dúzias são 24, é bem óbvio. Só que eu nem me liguei ali no que eu acabei de ler agora há pouco. E ele comeu 1/4. Então, quer dizer que se ele comeu 1/4, então quer dizer que eu preciso fazer 24 vezes 1/4, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 24 dividido por 4, 24 dividido por 4, porque ele comeu 1/4, então ele comeu 4 partes do 24, que é 6. E 6 vezes 1 igual a 6. Ó, então, Túlio comprou 2 dúzias de bombons e comeu 1/4. 2 dúzias quer dizer que são 24 bombons. Quanto que é 1/4 de 24? Eu vou dividir o 24 por 4, que vai dar 6. Multiplico pelo numerador 1, que vai dar 6. Então, quer dizer que ele comeu 6 bombons. E, galera, a nossa correção era essa, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer nesta semana. Então, na aula de hoje, né, acompanhar através da web aula aí, né, do Google Meet, a nossa correção, certo? Na atividade 2, eu vou mandar para vocês 2 videoaulas, que é esta e esta aqui, tá? Então, vocês devem assistir essas 2 videoaulas para fazer a revisão do trabalho, que vocês vão ter um trabalho avaliativo. Então, vocês vão assistir essas 2 videoaulas que eu vou mandar ali no grupo daqui a pouco. Na atividade 3, o que vocês vão fazer? Esse caça-palavras aqui, ó. Então, a aritmética da Emília. Esse é o título de um dos livros de Monteiro Lobato, autor que criou os personagens inesquecíveis. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, de São Paulo, em 18 de abril de 82. Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Jeca Tatu e tantos outros personagens criados por Monteiro Lobato povoam o Brasil de fantasia para mostrar a realidade. Se você ainda não conhece as histórias maravilhosas de Lobato, leia esse trecho em que o Sabugo Visconde ensina frações para Pedrinho. Então, vocês vão ler a divisão da melancia. Aqui, o Visconde de Sabugosa ensina ao Pedrinho as frações. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas palavras grifadas e vão achar aqui dentro do caça-palavras, certo? Essa é a outra atividade que vocês têm para fazer. E a última atividade é um trabalho que vocês devem fazer o quê? Para quem pega material impresso aí na escola, é só acrescentar o nome aqui e me devolver esta folha do trabalho. Para quem está em casa, você vai copiar, né, numa folha separada, com nome, série, data, e vai responder essas atividades do trabalho, tá? Mas antes de responder essas 5 questões, que valem nota, e está quase acabando o ano, não esqueçam disso, vocês assistam essas 2 videoaulas que eu vou mandar daqui a pouco. E também vou mandar essa videoaula aqui que o professor Paulo está gravando, certo? Então, era essa a nossa aula de hoje, a correção das atividades, para que vocês possam fazer
as atividades do trabalho avaliativo, certo?